Pode começar, Márcia. A mensagem, então, é do livro Palavras de Vida Eterna, número 110, no campo do afeto. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Paulo está em Gálatas 6:7. Quase sempre anelamos trato diverso e melhor por parte daqueles que nos rodeiam. Ansiamos pela afeição que nos compreenda os intentos mais íntimos, que se mantenha invariável, sejam quais sejam as circunstâncias, que nos escute sem reclamar nos momentos mais duros, que nos releve todas as faltas, que não nos exija tributações de carinho, que não nos peça impostos de gratidão, que nos encoraje e sustente nos dias tristes e nos partilhe o contentamento nas horas de céu azul. Suspiramos pelo entendimento integral e pela amizade perfeita. Entretanto, se rogamos afetos marcados por semelhantes valores, é indispensável comecemos a ser para os outros esse amigo ideal. Se desejamos recolher amor e paciência nas manifestações do próximo, saibamos distribuí-los com todos aqueles que nos partilham a marcha. Bondade forma bondade. Abnegação gera abnegação. A palavra do apóstolo Paulo é clara e franca nesse sentido. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Vamos orar. Querido Jesus, nosso amigo dileto, agradecemos o nosso reencontro nesta noite abençoada de quarta-feira, com os propósitos firmes de aprimoramento espiritual, estudando seus ensinamentos, através do nosso tutor Paulo de Tarso. Por isso estamos gratos e pedimos que nos ajude a continuar semeando em nós a esperança, fortalecimento da fé e, através de boas obras, em prol da nossa sanidade e do próximo, possamos em colheita breve, ou no tempo de Deus, termos as nossas plantações mais recheadas, as nossas sementes mais frutificadas. Por tudo damos graças, Senhor, e que a sua paz nos envolva, e a todos os companheiros que não estão conosco, e aqueles desencarnados que estão assistindo e acompanhando conosco. Pedimos especialmente por aqueles que na hora presente estão enfrentando desafios tão graves que nós, na nossa condição, não teríamos como passar por isso. Então, Jesus, que a sua paz e o seu amor abençoa-nos hoje, a tudo e a todos. Que assim seja. Assim seja. Muito bem. Obrigado, Márcia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aí em mais uma jornada com Paulo de Tarso e com o nosso amigo Jesus, amigo de todas as horas. Muito bem, gente. Alguém tem alguma observação do capítulo para trás? Porque na minha marcação aqui a gente vai iniciar o capítulo 4 hoje. Até a gente terminou uns 2 minutinhos antes no estudo passado para a gente já iniciar hoje no capítulo 4. Alguma dúvida dos versículos do capítulo passado que vocês têm? Do pedagogo, da descendência de Abraão? Ok, né? Viram o podcast, ouviram, né? Foi muito bem construído ali. Então vamos continuar. Estamos estudando os Gálatas e vamos iniciar o capítulo 4. O que vai ter nesse capítulo 4? Ele vai continuar, vai dar prosseguimento à discussão sobre a posição da igreja, né? A posição da comunidade dos Gálatas, que estiveram com a mensagem do Cristo, só que agora, né,
naquela briga que eles estão tendo com os judaizantes, só que ele vai dar um ênfase no conceito da liberdade em Cristo. Né? Se nos versículos passados nós tivemos um exemplo da lei mosaica como um pedagogo, aqui ele vai utilizar de uma outra metáfora. Tá? Então, só que dessa vez, Paulo vai enfatizar muito a liberdade cristã. E tem algumas pegadinhas aí, tá? Principalmente no versículo 1. Então, esperamos que a gente possa se fazer entendido por todos aí. Eu vou fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 7, porque ele é um bloco que tem aí. Então, para esse estudo não ficaria produtivo eu quebrando ele como que eu venho fazendo. Então, vou fazer uma leitura do versículo 1 ao versículo 7 e depois eu vou vindo pontuar. E a gente vai passar um tempinho nesse versículo 1 aí. Então, Paulo fala o seguinte: ora, eu digo, enquanto o herdeiro é menor, embora dono de tudo, em nada difere de um escravo. Ele fica debaixo de tutores e curadores até a data estabelecida pelo pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos reduzidos à condição de escravos, debaixo dos elementos do mundo. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De modo que já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Então vamos lá. O Paulo, desse versículo 1 ao versículo 7, ele mudou a metáfora. Se antes era um pedagogo, que nós estudamos na semana passada, agora ele está se utilizando da metáfora do... Qual que é do herdeiro. Né? Ele está ilustrando a lei antes e depois de Cristo. Né? Então, assim, embora os herdeiros sejam por direito senhores de tudo, enquanto são menores, eles estão o quê? Estão sob uma autoridade de tutores e administradores. Então, isso está fazendo o quê? Está refletindo uma condição, refletindo uma situação dos judeus sob a lei. Que embora eles fossem o povo escolhido para poder receber a mensagem, ou então o povo escolhido de Deus, vamos fazer essa brincadeira com isso aí, com esse termo, eles ainda estavam numa condição de servidão, até a revelação plena de Jesus. Né? Conforme eu falei, ele comparou na semana passada a lei mosaica com um pedagogo. O professor que conduzia na primeira infância, ou seja, era um escravo, né? Que tinha conhecimentos, o objetivo dele era cuidar e zelar pela educação daquelas crianças ali. Então, Paulo diz o seguinte: essa fase acabou. Né? A vida adulta agora é anunciada. Nós estamos aptos para um novo relacionamento com Deus, não mais conduzido pela lei. Mas eu estou pronto agora, sob Jesus, para um novo tipo de relacionamento com Deus. Né? Através do quê? Através do exemplo dele. E é muito importante nós observarmos esse texto de Gálatas que o Paulo está colocando, porque ele merece uma reflexão muito profunda e um questionamento também interior, uma análise. Porque se a gente for olhar que nós passamos quase 2000 anos da mensagem de Jesus até agora, muitos de nós ainda se relacionam com Deus de uma forma infantil. Né? Como Deus fosse o meu grande provedor. Como Deus fosse o meu grande atendente de capricho.
como Deus fosse me prover de todas as necessidades possíveis que eu tenho na minha vida. É um relacionamento infantil. Esse é um relacionamento infantil. O que Paulo, com essa metáfora, ele está mostrando, e eu vou falar muito mais, é que com Jesus nós entramos na maioridade. Na maioridade. Então o herdeiro teve o seu objetivo, né? Então existe um intrínseco nesse versículo 1, uma interpretação muito bonita. Se Paulo está fazendo uma abordagem assim, ó, digo, porém, né, por quanto tempo o herdeiro for criança, em nada difere de escravo. Assim também nós. Ok? Está numa velocidade boa, gente? Estão começando a entender que eu vou dar uma aprofundada agora. Eu vou aprofundar um pouquinho. Eu fiz uma introdução e vou voltar para o herdeiro. Olha só, gente, presta atenção. Paulo está trazendo uma questão jurídica do tempo dele, tá? Uma questão de regras do cidadão romano, do cidadão hebreu. Isso aí é muito claro. É uma questão civil, uma questão jurídica, tá? E são regras que estão estabelecidas até hoje, né? Se você tem um pai e uma mãe, eles desencarnam, e um filho criança, a guarda tem que passar por um tutor. Entendeu? Tem que ter um tutor, né, de maioridade que vai tomar conta daquela criança até que ela faça uma maioridade e assuma os bens dos pais. Tá? Então, ou seja, ele não pode gastar. Aquela criança, ela não pode gastar o patrimônio. Ela não tem como. Ela é herdeira, mas ela não pode tomar posse. Tá? Ela não pode tomar posse. Então, o que Paulo brincou agora? Vira e falou assim, ó, e nada disso difere do escravo. O escravo também. Ele não pode tomar posse de nada, mas ele está lá. Né? Então, ele fala o seguinte, o herdeiro ele tem que se tornar adulto. Então, ele não pode tomar a herança. Ele não pode tomar posse. É como se ele não tivesse. É o que Paulo está falando. Não pode tomar posse. Tá? Então, novamente, Paulo está descrevendo a sociedade do seu tempo e algumas coisas funcionam até hoje. Tá? Ele não está provando nada, ele só está descrevendo. Ele está pegando isso como uma metáfora. Só que, quando nós jogamos a luz da doutrina espírita ali, e agora eu vou aprofundar um pouco nessa ideia e eu vou com bastante calma. Quando você joga a luz da doutrina espírita nesse versículo, nesse bloco de versículos, eu reparei que existe uma ideia de evolução espiritual. Por quê? Os espíritos que receberam a primeira revelação, isso eu estou colocando junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, junto com o Livro dos Espíritos que a gente estudou, os espíritos que receberam a primeira revelação, eles estavam numa fase infantil. Eles estavam no estágio espiritual, né, de infantil, de criança. Então, se você for pegar elementos da legislação, né, que está lá no Levítico, o Código Civil deles, que tem regras de higiene, né, faça isso, não faça aquilo outro. Isso, gente, por favor, esses códigos, esses elementos de legislação, eles não fazem parte da primeira revelação. Tá? A primeira revelação não é a lei de Moisés. A primeira revelação é o Decálogo. Talvez a gente tanto falar, a gente imagine que uma está dentro da outra, mas a primeira revelação, ela não é o Código Civil. Ali estava numa fase infantil, então Moisés fez o papel dele ali na disciplina. Mas a primeira revelação, ela é o Decálogo. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1.
Nós estamos falando da essência da revelação, da essência daquilo, do corpo dela. Então, se você for observar, a linguagem foi adaptada às crianças. Tá? A linguagem foi adaptada para aquele período. Tanto é, observem comigo, tanto é isso que no versículo 4, o Paulo vira e fala assim: quando chegou a plenitude do tempo, isso significa o quê? A maioridade. A maioridade civil. 18 anos. Ou seja, vamos falar assim, a humanidade fez 18 anos na época de Jesus. Então, nesse momento vem o quê? O Cristo. O Cristo chega. O Cristo chega quando nós estamos na maioridade. Veja bem, gente, devagar. É maioridade e não maturidade. É maioridade. A plenitude, ela vai se desenvolver com a maioridade. A plenitude é a maioridade. Ou seja, todos nós aqui somos adultos, somos maduros. Nós passamos de crianças para adolescentes. Passamos de adolescentes para adulto. Tivemos essa fase, né? Então, essa maioridade é o momento que Jesus chega. Tá? A maioridade. E se você for olhar a evolução espiritual das revelações, a terceira revelação chega quando estamos na maturidade. Então, nós tivemos uma primeira revelação na fase de criança, nós tivemos uma segunda revelação na fase de maioridade e uma terceira revelação na fase de maturidade. Tá? Observaram isso aí? Tá? Sidney, e é por isso que ele fala plenitude do tempo e não plenitude do Espírito. Não, isso. Né? Porque vai ser do Espírito só quando ele vivenciar o que o Cristo trouxe para nós. Correto? Correto. Tanto é que eu falei, ainda a gente trata Jesus, a gente ainda trata Deus como se nós fôssemos infantis. Então, assim, a plenitude é o Espírito que tem que evoluir. Só que a humanidade, ela está evoluindo. Mas tem muitos de nós que estamos aí nesse estágio ainda. Então, todo esse processo, primeira, segunda, terceira revelação, eles correspondem a estágios de maturidade, maioridade infantil da humanidade. Então, quando você lê os textos, Levítico, né, principalmente, que está lá, então você tenha isso em mente, que os destinatários estavam numa fase infantil. Em fase infantil do quê? Do desenvolvimento espiritual. Por que Moisés proibiu o contato com os mortos? Pela mesma razão que a gente não leva a criança para reunião mediúnica. Existe uma didática. Existem uns limites, né? Pelo mesmo motivo, porque tem que ter uma disciplina, não tem que ter abuso. Se eu levo uma criança para reunião mediúnica, ela vai fazer perguntas de criança. Perceberam isso? Isso é uma didática. Então, naquela época, Moisés usou didática espiritual para crianças, na fase que nós estávamos, né? A maneira como os profetas se dirigiam ao povo hebreu, e está na Torá, está no Velho Testamento, é uma didática espiritual para aquele povo, para aquela época. E aí, por isso que, quando Cristo aparece, ele já não está falando para criança. Quando Cristo faz os seus discursos, quando Cristo profere o sermão da montanha, quando Cristo profere o sermão profético, quando Cristo conta suas parábolas, claro que ele deu uma forma ali para o povo, para todo mundo entender, a gente observa que a linguagem mudou. A linguagem mudou. Uma coisa é você ensinar para crianças, né, Verônica? E a outra é você ensinar para o ensino médio. Ensino médio.
não é a mesma abordagem. Você não tem a mesma abordagem, né? A matemática, como exemplo assim, que você aprende no segundo ano fundamental, ela é errada? Não. Ela é um conteúdo verdadeiro. Mas ela não é errada, mas é uma matemática para o segundo ano fundamental. O que muda com a evolução? O que muda no processo escolar? Muda a didática e o nível de aprofundamento. É isso que muda. Então, a maturidade, ela vem depois da maioridade, com 30 anos, 35, 40. Né? Tem gente até com essa ideia, a idade ainda está com o nível infantil lá. Né? Mas esses são outros casos lá. Não vamos fugir do nosso conceito aqui, não. Então, gente, a ideia é essa. A matemática que um espírito, uma criança aprende lá no segundo ano fundamental, no terceiro ano fundamental, ela não é errada. Com o passar do tempo, o professor vai mudando a didática, o professor vai mudando o nível de aprofundamento da matemática. Você não aprende a equação do segundo grau no segundo ano fundamental. Ô Sidney, sabe o que eu estou lembrando aqui? Do surgimento da doutrina espírita. No começo, os saraus, as mesas girantes, não é verdade? Uhum. Aí depois comunicações mais sérias, aí depois médiums, né, fazendo pesquisas, até mesmo o próprio pensamento de Kardec também passou por essas etapas, não é verdade? Então isso é muito mais comum na nossa jornada do que a gente possa imaginar. Exatamente. Esse processo do início é como se fosse um microprocesso de infância, maturidade, maioridade, maturidade. Um microprocesso ali. Passei pelas mesas girantes, aquele processo de brincadeira, faz pergunta ali, daqui a pouco começou a ficar um microprocesso ali dentro. Entendeu? A ideia é essa. O ponto importante é essa compreensão, exatamente isso aí. Então, no ensino fundamental e o ensino médio, a matemática ela não muda. O que eu falo que ela não muda? Ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Então, quando a gente está falando dessas revelações, a gente está falando de espírito, não de corpos. A gente está falando de amadurecimento espiritual. A gente está falando do amadurecimento do espírito. Grau de evolução, gente, não é grau de evolução do corpo, não. Grau de evolução é grau de evolução do espírito. Do espírito. E isso que Paulo está falando é uma metáfora para isso aí. Observem que Paulo não está falando de corpo biológico. Esquece corpo biológico, esquece corpo físico. Corpo físico não é parâmetro para a realidade espiritual. Ele está falando de evolução espiritual. E evolução espiritual está na questão 100 do Livro dos Espíritos. Tá? Então, há 3.000 anos atrás, a humanidade era infantil. Há 2.000 anos atrás, a humanidade era de maior. Agora nós estamos na maturidade. Com a terceira revelação, entramos na época da maturidade. Estamos aí, né, na média. A média da humanidade é mais ou menos isso aí. Tem gente abaixo, tem gente acima, ok. Tem gente no estado infantil, mas tem gente muito sábia mesmo. Mas é a média da humanidade. Tá? Talvez não seja nem a maior parte, mas é a média. Tá? Então, isso aí é a evolução do espírito imortal. Os espíritos que receberam a primeira revelação, eles aprenderam matemática errada? Não. 1 em 1 é igual a quanto? A 2. 1 em 1 é igual a 2 do primeiro ano até o ensino médio. Até o mestrado, até o doutorado. Qual que é a diferença do ensino básico para o pós-doutorado? O grau de aprofundamento dos assuntos. Olha como que Paulo está aprofundando em determinados assuntos. Então, se você pegar o doutor, ele não vai estudar tabuada. Ele não vai estudar isso. Ele vai estudar outras coisas, que é o nível de aprofundamento que exige. Então, o conteúdo da primeira revelação, o essencial, ele está certo.
o grau de aprofundamento deles que era muito pequeno, era muito raso. Aí veio o Cristo, o que o Cristo fez? Aprofundou mais um pouco. Tanto é que, se você for pegar e ler Amélia Rodrigues, os apóstolos, eles contavam, Jesus contava as parábolas, os apóstolos ficavam assim, nossa, mas o que ele quis falar com aquilo mesmo? Nossa, mas isso aqui não entendi. Se você pegar Humberto de Campos no Boa Nova, você vê que Jesus tinha o particular com cada apóstolo lá, explicando algumas coisas. Né? Era o grau de aprofundamento. Jesus aprofundou mais ainda nas leis de Deus. Ele aprofundou muito mais. E aí veio o quê? Aí vem a terceira revelação, vem a doutrina espírita, ela fez o quê? Aprofundou mais. Ela falou de coisas que o Cristo falou e de coisas que ele não pôde falar. E aí ela trouxe uma lei, né, novamente falando na lei, só que agora é uma lei de justiça, de caridade, de amor. Então não é uma lei que traz um jugo, porque o jugo é suave. Né? Entendeu? Olha o nível de aprofundamento. Olha as coisas que nós estamos compreendendo hoje. Então, uma professora lá do ensino médio, ela entra na sala e fala assim, tudo que vocês aprenderam lá de matemática no ensino básico está tudo errado. 1 e 1 não é 2. Rasga tudo. Ela faz isso? Não. Ela vai pegar aquele essencial que eles aprenderam, a base que eles aprenderam, e vai construir em cima dessa base. E se vocês, eu acredito que até que a Verônica vai concordar com o que eu estou falando, que ela é de sala de aula, se uma criança não teve uma base muito boa, ela vai ter dificuldade em compreender isso aqui. Entendeu? E aí ela fica naquele estágio até ela alcançar aquele nível do pessoal ali. Né? Antigamente, as crianças repetiam de ano. Hoje não pode repetir de ano. Então, a criança é forçada a passar aquilo ali. Hoje não existe isso na lei da natureza, né? Não, você é um espírito imperfeito. Não, mas a gente tem que passar você para sábio, tá? Então, vem cá, vamos jogar você para sábio. Não, não é assim. Por isso que eu estou falando. Evolução espiritual é de espírito, não são de corpos. Tá? Então, assim... o Cristo pegou aquela base, aprofundou mais. A doutrina espírita pegou o Cristo, a primeira revelação, e aprofundou mais. Então, eu trouxe até algumas coisas para corroborar com esse estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Então, está lá assim no item 2. Lei mosaica. Há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil disciplinar. Gente, a lei de Deus, aquela ali, é a primeira revelação. Ela é a essência, o extrato, o néctar. Ela é a essência. A outra é a lei civil, disciplinar. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes, ao caráter do povo. Jesus destruiu o decálogo? Não. A doutrina espírita destruiu o decálogo? Não. Você está vendo como que a base estava aqui? E que veio Jesus, aprofundou aqui, veio a doutrina espírita, aprofundou de novo aqui? A base está lá atrás. A base está lá atrás. A lei de Deus, nos 10 mandamentos, eu sou o Senhor vosso Deus, eu tirei do Egito, adorai-me, tudo aquilo ali, né, é ensinamento. É de todos os tempos, de todos os países, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa lei tem caráter divino. Os espíritos colocaram, todas as outras são leis que Moisés decretou, obrigando que se via conter pelo temor um povo de seu natural turbulento e indisciplinado. Crianças indisciplinadas, precisam dessas leis. Então, coloca lá, ó. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas ignorantes. Ó, se você não fizer isso, Papai do Céu vai te castigar. Quantas vezes a gente já ouviu isso, gente? A gente já não ouviu isso na nossa infância? Muitas vezes. Ou seja, era por temor. Nossa, eu vou ser castigado. Deixa eu me conter aqui. É assim que Moisés falava com os hebreus naquela época. Era assim.
Eram povos pouco desenvolvidos e que precisavam de um temor de um Deus. Essas eram as leis mosaicas. As leis mosaicas. Tá? E aí, dentro desse capítulo 1, no item 3, denominado o Cristo, os Espíritos vêm colocar: Jesus não veio destruir a lei, né? A lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, aí os Espíritos usam uma palavra que foi a minha abordagem para fazer esse estudo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la. Isto é, desenvolvê-la. Desenvolvê-la. Ele desenvolveu, ele aprofundou muito mais. E completam os Espíritos, dá-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao adiantamento dos homens. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, o Cristo, ao contrário, as modificou profundamente. Quer na substância e quer na forma. Pronto. Está lá. Está lá. Então, isso que eu estou falando, para deixar claro, gente, a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação. Porque nós vamos voltar para essa metáfora de Paulo. Se você pegar, eu trouxe mais um texto aqui, o último aqui, para poder aprofundar nesse estudo. Ele está no A Caminhos da Luz, capítulo 25. Caminho da Luz, capítulo 25. E ele tem um título seguinte, Emmanuel deu o título seguinte: O Evangelho e o Futuro. E o Emmanuel vem falar o seguinte, olha: nos primórdios da humanidade, o homem terrestre foi naturalmente conduzido às atividades exteriores, desbravando o caminho da natureza para a solução do problema vital. Mas houve um tempo em que a sua maioridade espiritual foi proclamada pela sabedoria da Grécia e pelas organizações romanas. Nessa época, a vinda do Cristo ao planeta assinalaria o maior acontecimento para o mundo. Maioridade espiritual. Está aí. Emmanuel falando que essa época era a maioridade espiritual do nosso planeta. Perceberam isso? Então, o Paulo ele compreendia isso aí. E compreendia, além de tudo, que o Cristo, ele assinalou uma nova era, um novo tempo para toda a humanidade. E aí, quando Paulo ele fala desse herdeiro, ele denota que ele compreendeu que essa parte da infância, essa parte do herdeiro, já não faz mais sentido. Já era hora da gente entrar numa nova fase, de uma nova era. A hora da assimilação do homem espiritual. Então, é o que está acontecendo hoje. Nós seremos convidados a avançar novamente para o quê? Para um mundo de regeneração. Nós estamos sendo convidados. E a buscarmos a verdadeira propriedade, não é? Não é? Deixarmos de ser herdeiros e passarmos a ser proprietários disso. Isso aí. É isso aí. É ter o seu protagonismo. Eu sou proprietário. Entendeu? São os ensinamentos do Cristo. E o que o Paulo vem colocar aqui. Nós estamos sendo convidados, gente. Somos os trabalhadores da última hora, gente. A nível, né, de urgência aí. Então, as sementes deixadas pelo Cristo há 2000 anos atrás, né, estão lutando para florescer, estão lutando para frutificar agora. Gente, eu resumi o que o Paulo falou do 1 ao 7. Do versículo 1 ao versículo 7. Do capítulo 4. Tá? Alguém tem... Eu não vou adentrar ali. Alguém tem alguma dúvida de algum desses versículos aí? Porque eu já quero passar para o 8 e 9.
porque ele fala do herdeiro, ele fala dos tutores, fala da plenitude do tempo, fala de remir os que estavam sob a lei a fim de receber a adoção filial, que é agora a maioridade, né? E no versículo 7 ele termina de modo que já não és escravo, mas filho. Você é filho, você não é escravo, você não é mais herdeiro, não. Você é filho. E se és filho, és também herdeiro, graças a Deus. Você é tudo agora. Agora você pode. Agora você tem um protagonismo. Ou seja, eu sei que você já falou, mas eu queria que você repetisse, por favor, esse significado do Abba, do versículo 6. Abba é pai. Pai, né? Pai. Só que esse Abba é um pai amoroso, é um pai carinhoso, porque existe uma outra conotação do pai que ensina, do pai disciplinador. Tá. Esse é o Abba amoroso, carinhoso. Esse é o Abba que Jesus começa o Pai Nosso. Tá. Abba, Avinu Sheba Shammai, Ki Kadesh São Ruá. Então Tá ele bom, vai falando isso aí. Cid. Se quiser falar Pai Nosso em hebraico também. Entendeu? Ô, Cid, Oi? pode terminar. Não, eu só fui complementar. O Abba do Pai Nosso é o Abba amoroso, que é o aprofundamento. Você sai de um Abba, de um pai temeroso, para um Abba amoroso. É mais um indício da nossa maioridade, de um aprofundamento que Jesus estava quebrando aquele paradigma. Ok. Pode falar. Eu entendi tudo que você falou, tá? Mas eu fico pensando assim, nós ainda temos muito de escravos, mesmo, lógico, não perdendo a condição de herdeiro. Sim. Porque isso aí, o herdeiro foi dado por Deus. Uhum. Mas, no momento que eu ainda sou escrava das minhas paixões, Eu estou numa outra fase ainda. eu ainda estou transitando em um e outro. Sim. Eu vejo muito essa plenitude do tempo como um aprendizado intelectual, tá? O intelecto, mas ainda pobre de sentimento, de emoção. Sabe? Sim, eu acompanhei tudo que você falou, ok, concordo. Paulo, a mensagem dele tinha que ser isso, né? Tentando o quê? Despertar para a evolução. Mas eu vejo que hoje, com tudo isso, com a doutrina espírita, eu ainda muitas vezes me vejo na condição de escrava. Tá? Porque eu acho que escravo é a maledicência. Você está se tornando o quê? Escrava. Herdeira, sim, mas escrava. O ódio, o rancor, né? Quantas vezes eu vejo uma notícia e vem o quê? O rancor, a raiva, um ódio. a raiva, um ódio. Então eu volto à condição de escrava. Né? A diferença... A doutrina tem assim, é luz, sim, né? Sim. Mas será que já incorporou o que eu falei numa aula passada? Amanhã, eu que já estou lá com 70, vou reencarnar em outro local, sem doutrina espírita,
Vou ser o quê? Escrava? Ou vou conseguir vivenciar o Cristo interno? A diferença hoje, Ângela, é que hoje a gente vê, com a doutrina espírita, a gente vê um caminho e a gente tem esperança nesse caminho. Eu concordo com tudo que você falou. A gente ainda carrega paixões, a gente carrega as sarques, a gente ainda tem a nossa fragilidade. Só que hoje, com essa terceira revelação e com Jesus, a gente olha o caminho e vê assim, tem esperança para mim. Mesmo com os meus erros, com as minhas fragilidades, tem esperança. Mesmo eu errando, eu estou fazendo o esforço de estar no bom caminho, fazendo o esforço da prece, fazendo o esforço de ir na FEAC, fazendo o esforço disso. Foi o que o Kardec colocou, que os espíritos colocaram. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. Pois é, mas por isso que eu falei. Será que numa próxima eu vou ter condições de ser um Gandhi que não conhecendo, né? Não vivenciando, não sendo cristão no rótulo, foi mais cristão do que muitos? Aí está uma pergunta para você resolver com a sua benfeitora espiritual. Será que ela me concede? Pelo menos ela te conhece mais do que eu. É uma reflexão. Sim, Desculpa, entendi. eu Entendi. tomei um tempo. Não, perfeito. E aí, nós vamos chegar no versículo 8, no versículo 9. Observem o que Paulo coloca no versículo 8 e 9. Outrora é verdade, não conhecendo a Deus, servistes a deuses, que na realidade não o são. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é possível voltar novamente a esse estado, a estes fracos e miseráveis elementos aos quais vos quereis escravizar outra vez? Olha só, gente. Olha o que ele colocou. Outrora é verdade, não conhecendo a Deus, servistes a deuses que na realidade não são. Ok, vocês estavam lá naquele estado, lá estavam servindo a deuses. Beleza. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como que é possível vocês voltarem ao estado de escravidão? Né? Olha o que ele coloca aqui. Esses fracos e miseráveis elementos aos quais vós quereis escravizar outra vez? Essa pergunta do Paulo atravessou os séculos todos aí, gente, até chegar aqui agora, nosso estudo. Como que a gente pode se deixar escravizar outra vez? Como que podemos, depois de posse de um tesouro imenso, ainda a gente voltar para a lama do charco de novo? Quem nos escraviza? É igual a Ângela está falando aí, uma pergunta reflexão. Quem nos escraviza? Quem nos escraviza? Por isso que esse é o nosso momento. É um momento de virada das nossas vidas imortais. É um momento de darmos uma guinada na nossa evolução espiritual. Né? Se você pegar lá o sermão profético de Mateus 24 ou de Marcos 13 lá, tá lá. Né? Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, quem estiver sob o telhado não desça para tirar coisa alguma de sua casa. Ou seja, não volta não, gente. É o que Jesus falou, não volta não. Quem estiver no telhado não desce. Quem estiver na Judéia não volta não. Quem estiver no campo não volta para buscar suas vestes não. Jesus falou isso. Então eu estou libertando vocês. Observe, Jesus está falando assim, não voltem, não desçam. Fujam para os montes, ou seja, fujam para o alto, fujam para o espiritual. Busquem aquilo que é real. O que Jesus está colocando, ou seja, agir para frente. Impulsionados pela compreensão. Impulsionados para o amor.
chega um momento que a gente tem que dar o testemunho. E é o que nós estamos passando hoje em dia. Jesus ainda colocou ali no sermão: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. É esse o momento que nós estamos vivendo. Capítulo 14 de A Gênese. São chegados os tempos. 14 não, 18, desculpa. É o último capítulo da Gênese. Né? Então, o convite que Paulo está nos falando, né, é que a gente possa caminhar livres disso aí. É desafiador? É desafiador, mas conforme eu coloquei, hoje a gente olha e eu vejo o caminho. Se antes a gente olhava e não via caminho, tinha medo de um Deus que era vingativo, tinha alguma coisa que me punia, hoje eu vejo que, poxa, quem me pune sou eu mesmo. Como? Escolhendo outras decisões equivocadas. Mas eu sei que aquele é o caminho. É isso que você falando do caminho, da gente escolher. Hoje a gente olha para o caminho e vê inclusive os obstáculos do caminho e nós temos ferramentas para superá-los. Sim. Para buscar alternativa, Sim. Coisa que antigamente a gente voltava dali, a gente não sabia. Não sabia. Então agora a gente já tem instrumentos que nos permitam avançar nesse caminho, mesmo sendo um caminho com pedregulhos, com rochas, com Sim. pedras, né? A gente tem condição de avançar. É o esforço. Para vocês verem que a interpretação de Paulo, que a gente procura levar, ela está bem certeira. Olha o que ele fala no versículo 10. Observais cuidadosamente dias, meses, estações, anos. O que Paulo está falando aqui, gente? Vocês conseguiram perceber o que Paulo está falando aqui? Mais ou menos isso que a Verônica colocou ali. Sabe o que Paulo está falando aqui? Presta atenção no tempo. O tempo urge. Observa aí os dias, os meses, as estações, os anos. Observa o tempo, gente. O tempo passa. O que vocês estão fazendo em relação com o tempo? O que eu estou fazendo em relação ao tempo? Como que está a minha evolução com relação ao tempo? Passa. Né? E a observação... Olha o que ele fala. Né? A observação dele é clara. Observais cuidadosamente. Cuidadosamente. Ou seja, atenta. Atenta para o quanto de vida estamos colocando nos dias, nos meses e nos anos. Atenta a isso. E ele já falou isso lá em Coríntios também. Na segunda carta aos Coríntios ele falou também. O dia da salvação é hoje, é agora. Hoje, é agora. É agora. Isso. Né? Para despertar a gente para isso, para o tempo mesmo. Isso aí. E aí ele entra no versículo 11... Receio ter me afadigado em vão por vós. Receio de vós. Né? Ter me afadigado. Então, assim, é como se Paulo houvesse dito: temo que meus esforços a vosso respeito tenham sido totalmente inútil. Apesar de ter escolhido sinceramente o Cristo, agora o legalismo entrou em vocês e vocês estão rejeitando o Jesus, velho. Até quando vocês vão continuar nessa atitude? Até quando vocês vão ficar cansados disso tudo? Vocês procuraram Cristo, vocês tiveram Cristo. O receio de Paulo, quando ele fala, né, receio ter me afadigado, né, é o trabalho dele. Eu temo. É uma expressão de angústia. De angústia. Não sei se chega a ser de desapontamento, mas uma expressão de angústia. É a intenção versus o resultado. Né? A intenção dele é a aplicação, é o trabalho da fé, é implantar o evangelho. E aí ele vem no versículo 12. Eu vos suplico, irmãos, que vos torneis como eu, pois eu também me tornei como vós, em nada me ofendestes. Né? Ou, de alguma maneira, a gente pega esse versículo, pode ser assim, ó: sede como eu, porque eu também sou como vós. Né? Isso é o que ele está colocando.
É a Se mensal. aproximando mais deles também, né, Sidney? Oi? Seria uma maneira de se aproximar mais para que tivesse uma ressonância. É uma Então, quando a maneira. gente Esse fala é um isso com rapport. alguém, Paulo está fazendo um rapport, entendeu? Ele está se fazendo agora como eles, para eles se se acolherem no seio do Paulo, entendeu? tentar uma união. Isso, ele está fazendo um rapport agora, entendeu? É como se ele tivesse descido alguns degraus para poder acolhê-los e elevá-los, entendeu? É a mensagem geral dessa epístola aí. Ele está sendo bem enérgico ali, igual a gente já viu em epístolas passadas aí. Mas a gente sempre viu um Paulo amoroso. Ele nunca deixou de ser um Paulo amoroso. Nunca deixou. A gente viu. A gente viu o capítulo 13 da 2 Coríntios. E olha que ele estava brigando com os coríntios lá. Então você vê, ele é um homem totalmente dedicado ao Cristo, a ponto de não admitir coisa nenhuma que servisse de obstáculo. Tá? E ele era o que, gente? Ele se sentia livre. Ele se sentia livre. Vamos dizer assim, ele era um liberto do Cristo. Era um liberto do Cristo. O Cristo libertou ele. Né? Por isso que ele vem falar assim, eu também como vós. Então assim, tipo assim, deixe de agir como se vocês fossem judeus, gente. Abandone essa ideia, olha para mim. Hoje eu sou liberto, um liberto do Cristo. Né? Eu me liberei dessas práticas legalistas todas. Olha como que eu sou agora. Então ele quer que eles deixem essa servidão da lei, essa servidão desses judaizantes para fora. Assim como ele fez, como ele mesmo fez, que ele abriu mão de toda a lei. Ele abriu mão de todo o legalismo para seguir o Cristo. Ele abriu mão. Ele está colocando no mesmo nível. A Verônica colocou ali. Então, assim, é como se ele estivesse se tornando um gentio, né? Que está desfrutando dos benefícios que Jesus te ensinou, que ele conquistou. Ainda tem tempo. Versículo 13. Bem o sabeis, foi por causa de uma doença que eu vos evangelizei pela primeira vez. Versículo 13. Tá. Provavelmente essa parte se refere a Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 12 a 14. Tá? Aqui na BJ está uma referência a Atos 16, mas provavelmente é a Atos 13, que vai colocar assim: então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor, e partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfídia. Mas João, apartando-lhes, voltou para Jerusalém. E eles, saindo da Perge, chegaram a Antioquia da Psídia, e entraram na sinagoga um dia de sábado e assentaram-se. Né? Não foi essa parte, não. Não, foi por causa da doença dele. Então tá certo isso aqui. Foi que o Paulo ficou com febre. Eu anotei aqui, mas eu puxei a parte errada aqui. Paulo teve uma febre e eles acolheram. Isso mesmo, foi na Galácia. Isso aí. Quando Paulo chega na Galácia, Paulo estava com uma febre. Ele ficou de cama. E aquela comunidade o acolheu. É isso mesmo. A referência está certa aqui. Atos 16. Eu fiz uma confusão aqui. Mas me corrigi a tempo, tá? É isso mesmo. Paulo, isso aí a lembrança veio de Paulo Estevão, né? Porque antes tinha acontecido aquele episódio que Marcos falou assim: eu tô cansado, vou embora. Aí Barnabé, não sei o que. Aí o Paulo virou e falou assim: olha, a evolução se dá por filas. Aquele que se desgarra vai ter que chegar sozinho no fim. E tocou o barco, foi embora. Foi antes desse episódio. Aí Paulo vai pregar numa cidade, fica doente, chega na Galácia ali, tá? E acolhido por eles. Você citou lá na introdução, lembra? Isso. Quando falou sobre os celtas, Isso, o exatamente. tempo que ele ficou doente, convivendo
com eles. Isso aí. E é Perfeito. por isso que depois ele dá uma bronca, tipo assim, convivemos tanto tempo, né? Uhum. Isso aí. Capítulo 4 da segunda parte. Tá esse episódio lá. Capítulo 4, segunda parte. Tá? Porque é antes do Concílio de Jerusalém, que é capítulo 5. Então, capítulo 4, ele chega na Galácia. Ele está febril, ele está cansado, entendeu? Aí os Gálatas, né, acolhem ele. Está muito bem explicado lá. O Barnabé também está passando mal, o Barnabé também está doente, eles conseguem comida. E aí depois Paulo vai até numa sinagoga, né? Me lembra do episódio, não sei se vocês vão se lembrar. Ele vira empregado numa tenda. O chefe dele é um Ibrahim, um judeu, convida ele para falar na sinagoga, ele fala sobre o Messias, tá? Fala sobre sua morte e deixa todo mundo espantado. É isso aí, eu lembrei agora. É isso aí mesmo. Quase que minha memória me trai, hein? Se não é ajuda espiritual, a gente tinha derrapado agora, hein? Quase! Graças a Deus, a gente é bem assessorado. Oh, já ia brigar com a BJ já. Vê se pode, eu vou brigar com a BJ. Eu sei. Tá soprando no ouvido assim, não é assim não. Não é assim não. Ele fala logo em seguida aí dessa letrinha B, ele fala, e novamente em sua viagem a Éfeso, Atos 19. Você lembra de alguma coisa sobre isso? Aí fala que quando pregou a coleta para os pobres de Jerusalém. Sim. Ele vai a Éfeso depois disso, mas ele fica bastante tempo na Galácia. Ele vai a Éfeso depois disso, que é a próxima epístola que a gente vai estudar. Tá? Onde que eu tava? Falei do 13. Falei 14. Vamos pro 14. Dá tempo? Deixa eu ver. Faltam 2 minutinhos. Acho que dá tempo aqui, vamos ver lá. E vós não mostrastes desprezo nem desgosto, tá certo, em face da vossa aprovação na minha carne. Pelo contrário, me recebestes como um anjo de Deus, como Cristo Jesus. Então o que Paulo está falando assim, vocês me trataram bem na minha doença. Vocês nem me mostraram desprezo, porque eu era para vocês um desconhecido. Vocês não mostraram desgosto. Quando ele fala, tanto é que o Paulo ele define muito bem na minha carne, né? Me receberem na carne como um anjo de Deus. Então Paulo está falando, vocês me receberam muito bem, apesar das suas condições, vocês me deram. Então a recepção foi muito boa. Então olha só como Paulo está fazendo esse rapport com eles. Está chamando para eles, lembrando deles que vocês me receberam, eu preguei, vocês viram Cristo, viram Jesus, coloquei a cruz, vocês fizeram todo essa construção de pensamento. Por quê? Porque depois ele vai chamar atenção de novo para o caso deles estarem dando ouvido aos judaizantes. Né? Eu acho que os Gálatas eram muito amorosos com todos, eles não gostavam de dizer não para ninguém, mas ali eles tinham que saber dizer não. Eles muito calorosos, amantes, vem cara, talvez eles estão pecando pelo excesso de doçura. Jogavam nos dois. Né? Vamos parar aqui no versículo 15. Isso, versículo 15. Paramos aqui. Ok? Semana que vem, dia 3/12. Gente, deu para poder pescar a parte do herdeiro, tá? Se estiver muito confuso, depois observe de novo a gravação, né? Porque assim, eu aproveitei a metáfora do herdeiro, introduzi ali a visualização da evolução espiritual, que na verdade tem muito a ver com aquilo ali, que né, Paulo coloca que nós não somos mais herdeiros, nós estamos na revelação, já estamos na terceira revelação,
né? Na terceira, Paulo estava só com a segunda revelação ali, né? Então, é para a gente ter essa base aí. Ok? Tranquilo de hoje? Muito bom. Verônica, você pode encerrar para nós, fazendo a gentileza? Vamos lá. Ok. Com o coração repleto de alegria, nós agradecemos ao Mestre Jesus pelas oportunidades benéficas da atual reencarnação, pela doutrina espírita que tanto esclarecimento nos traz, por ter a oportunidade de estudar Paulo, mas acima de tudo de compreender a sua mensagem, escrita há tanto tempo, mas tão atual e que nos toca fundo no coração. Por isso temos muito o que agradecer e a pedir apenas que a espiritualidade amiga nos ajude, nos fortaleça e nos inspire, para que possamos continuar com passos firmes e fortes na direção do Mestre querido. Que tenhamos uma semana rica de oportunidades e que possamos, na próxima quarta-feira, nos reunirmos aqui entre corações amigos e queridos. Que a luz do Mestre continue a ser esse imenso farol a iluminar as nossas vidas. Que assim seja. Assim seja, gente. Muito obrigado.